O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que se sacrificaria caso houvesse a necessidade de concorrer à presidência nas eleições de 2026. Durante estadia nos Estados Unidos para participar da posse de Donald Trump, Eduardo chegou a ser apresentado em um evento como o futuro presidente do Brasil. Apesar disso, o parlamentar segue apoiando a candidatura do pai, Jair Bolsonaro, para 2026. Você, Dávila, é engraçado que ontem nós trouxemos a informação de uma entrevista concedida por Jair Bolsonaro, que mencionou a possibilidade de Michele sair como candidata. Ele até disse que seria uma boa candidata, ela tem crescido muito, mas seria interessante ela me indicar para a Casa Civil. No dia seguinte, o filho Eduardo disse que se sacrificaria para concorrer para a presidência da República em 2026. Será que teríamos uma disputa interna a portas fechadas no clã Bolsonaro, Dávila? Não, não vai ter disputa não, porque lá o clã tem um dono, é o presidente Jair Bolsonaro, e ninguém vai contra ele. Então, mas o ponto é aquilo que nós já falamos aqui. É preciso estimular todas as candidaturas nesse momento. E, agora, Eduardo Bolsonaro disse na entrevista também que o plano A, B, C dele é o pai dele. Então, se tiver que sacrificar, vai lá para o sacrifício e tal. Eu duvido. Eduardo Bolsonaro está praticamente, se ele quiser, se eleger senador para São Paulo, ele vai ter o apoio total do governo do estado, tem um cargo importante no Senado Federal, que é algo fundamental, principalmente para ficar de olho nas nomeações para o Supremo Tribunal Federal. Então, é óbvio que ter o poder, uma parcela do poder, uma influência do poder importante, como é o caso do Senado Federal, é muito mais atraente para uma pessoa que tem ambição política do que ter dois passarinhos voando, que seria essa história da disputa presidencial. Mas o importante é que nessa hora, quanto mais nome lançar, melhor. A direita precisa apresentar o maior número de nomes possíveis nesse estágio, porque, como nós falamos aqui, Caniato, há muito cargo a ser ocupado. Cargo na Câmara, cargo no Senado, cargo nos governos estaduais e na presidência da República. E para ocupar tanto cargo, nós precisamos de muitos nomes. Agora, quando se levanta a possibilidade de um filho substituir o pai na candidatura à presidência da República, sempre mencionam Eduardo, né? E não Flávio. Flávio é o senador, Flávio é mais velho, tem 43, Eduardo 40. Alguma ideia da razão para Eduardo talvez estar à frente nessa avaliação interna dentro do PL, Beraldo? Não, é uma questão, eu acho que nem é uma avaliação do próprio PL, eu acho que é uma percepção de que Eduardo tem uma atuação, sobretudo de rede social, mais intensa do que o próprio Flávio Bolsonaro, e está em alta agora por causa das suas relações com o filho de Donald Trump. Mas eu faço uma observação aqui em relação à expressão que ele usou de sacrifício para se referir a uma candidatura à presidência do Brasil. Ser candidato, ter a possibilidade de ser eleito presidente do Brasil é uma honra, não é um sacrifício. Porque se for sacrifício, fique em casa, não vá para uma campanha presidencial, porque o Brasil precisa de pessoas que tenham convicção. E se você já sai com esse papo de derrotado que vou para o sacrifício, não prestará um bom serviço à disputa presidencial. Por isso, eu tenho honra de participar aqui do programa com Dávila, que prestou um serviço à nação brasileira, se colocando à disposição para participar de um pleito dificílimo, mas fez isso de maneira aguerrida, firme, propositiva e foi enfrentar os leões que enfrentou e saiu de cabeça erguida. É assim que tem que ser. Então, fica aqui para o Eduardo Bolsonaro o bom exemplo do nosso amigo Luiz Felipe Dávila. Não foi um processo fácil, né, Dávila? Mas valeu a pena. Você tem 20 segundos, Dávila, só para arrematar. Não é um processo fácil, como bem disse o Beraldo, é uma luta, precisa querer muito. E eu acho que qualquer um que queira ocupar a presidência da República hoje tem que ter uma forma de honrar a política. Honrar a política é tirar o Brasil desse lamaçal que a esquerda nos deixou.